Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos começando mais um estudo para permanecermos firmes na igreja fundada por Jesus Cristo, a igreja católica, a igreja que Cristo instituiu. E nós vamos começar, nesse tema, que a igreja é santa, que a igreja é una e é revestida de verdadeira e ainda imperfeita santidade. A palavra de Deus se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Capítulo 1, versículo 23 da primeira carta de Pedro fala assim para nós: Pois fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, viva e eterna. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, esse tema, o autor, ele traz para nós, é revestida da verdadeira e ainda imperfeita santidade. O que nos traz a isso? É verdadeira. A santidade da palavra, a santidade de Jesus para a igreja é verdadeira, mas ainda imperfeita. Onde nós reconhecemos que somos pecadores. Eu quero trazer uma frase aqui para nós começarmos, do Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, na sua carta Novum Millennium Inutiante, no capítulo 30, vai falar assim: a santidade é a vocação de todos os fiéis e objetivo final da igreja, mas na história ela também é carregada por fraqueza de homens. Após ler o capítulo de ontem, o capítulo anterior, alguém poderia pensar que tudo são flores na vida de um católico, tocado pela graça de Deus e impulsionado diariamente pela santidade por meio do Espírito Santo, que habita no seu coração. Preciso dizer-lhe que ainda não estamos no céu e ele já está presente nesta terra, mas ainda não em plenitude. Tem algumas frases lindas que nós vemos, que nós podemos viver o céu aqui na terra. Na Santa Missa nós temos o céu aqui na terra, mas não em plenitude. Não temos essa plenitude da santidade, da santificação aqui. A igreja é santa, mas formada por pecadores. A santidade da igreja consiste em seu corpo místico de Cristo, onde não existe mancha, pecado, nem sequer imperfeição. Mas a santidade na igreja depende do modo como cada um de nós corresponde à graça de Deus. E infelizmente, nem sempre somos fiéis. Caímos em faltas, em pecados. Precisamos de reconciliação. Os números 825 e 826 do Catecismo falam com clareza dessa realidade que vivemos todos os dias. A imperfeita santidade. Na terra, a igreja está revestida de uma verdadeira, mas ainda imperfeita santidade. Nos seus membros, a santidade é perfeita, é ainda algo a adquirir. Munidos de tantos e tão grandes meios de salvação, todos os fiéis, sejam qual for a sua condição e estado, são chamados pelo Senhor à santidade perfeita do Pai, a perfeição. Cada um pelo seu caminho, a caridade, a alma da santidade, a qual todos são chamados, e a ela que dirige todos os meios de santificação, que lhes dá a alma a conduzir o seu fim. Compreende-se que a igreja tinha um corpo composto de diferentes membros, mas necessário. O mais nobre de todos não lhe faltava. Compreendi que a igreja tinha um coração e que esse coração estava ardendo de amor. Compreendi que só o amor fazia agir nos membros da igreja, que esse amor se apagasse. Os apóstolos já anunciavam o evangelho, os mártires não recusavam-se derramar o seu sangue. Compreendi o amor se encerra a todas as vocações, que o amor é tudo, que abarca todos os tempos e lugares, numa palavra, que ele é eterno. O número 827 do Catecismo aprofunda ainda mais essa verdade dolorosa e radical. Enquanto Cristo, santo, inocente e sem mancha, não conheceu o pecado,
mas veio somente expiar o pecado do povo, da igreja, que ao seu próprio seio se encerra os pecadores. É simultaneamente santa, é chamado a purificar-se, prosseguindo-se constantemente no seu esforço de penitência e renovação. Todos os membros da igreja, inclusive os seus ministros, devem reconhecer pecadores. Em todos eles, o joio do pecado encontra-se ainda misturado com a boa semente do Evangelho. Até o fim dos tempos, a igreja reúne por si pecadores abrangidos pela salvação de Cristo, mas ainda a caminho da santificação. A igreja é santa, não obstante compreender no seu seio de pecadores, porque ela não possui outra vida senão a graça, e vivendo de sua vida, que são os seus membros que santificam, subtraindo-se à vida que eles caem em pecado, e desordens à imperfeição, a radiação da sua santidade. É por isso que ela sofre e faz penitência por estas faltas, tendo o poder de curá-la delas os seus filhos pelo sangue de Cristo e pelo dom do Espírito Santo. Reconhecermos que somos pecadores é um dos primeiros passos na busca da santidade, uma santidade maior. Os grandes santos colocados como modelo da igreja não tinham receios de reconhecerem pecadores. Então, irmãos, nesse primeiro estudo nós vemos a igreja que caminha para a santidade. Os seus membros caminham para a santidade. A igreja já é santa, né? Nós vemos isto. E nós vemos que nela temos, né, nós pecadores, e que temos que nos reconhecer como pecadores. Os grandes santos, né, podemos falar aqui Santo Padre Pio, Santa Gema Galgani, Santo Agostinho, entre tantos, né, na Confissão de Santo Agostinho nós vemos ele falar dos seus pecados, que não tinha, né, orgulho nenhum de falar, mas ele falava porque para mostrar a mudança da sua vida, em busca dessa santidade que ainda é imperfeita. Nós vemos Santo Padre Pio reconhecendo que era pecador, né? Por que ele reconhecia? Porque é necessário que reconheçamos para que nós busquemos a santidade todo o tempo, que nós busquemos, né, corrigir esses erros, essas imperfeições que nós carregamos. E eles se reconheciam o tempo todo para que, né, nas suas confissões, nas suas orações, na sua busca, eles pudessem buscar a santidade. Eu quero trazer aqui uma palavra do cardeal Ratzinger, né, futuro Papa Bento XVI, na sua Comissão Teológica Internacional, como presidente, o cardeal Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, retomou o estudo do tema a Igreja e a culpa do passado. Nós sabemos que a Igreja, né, os membros da Igreja no passado, eles tiveram muitos problemas, né, erros, e os papas, os últimos papas, eles têm buscado isso, pedir perdão dos erros, né, dos filhos da Igreja. Recordou que se trata de um ato de coragem e humildade para reconhecer as faltas cometidas por quantos tiverem esse nome de cristãos. E fundam-se na convicção de que por causa daqueles vínculos que se unem uns aos outros no corpo místico, todos nós, não tendo embora responsabilidade pessoal, por isso, sem nos substituirmos ao juízo de Deus, o único que conhece os corações, carregamos o peso dos erros e culpa dos que precederam. Nós vemos então ele falando aqui, né, que nós como corpo, né, nós carregamos infelizmente os erros, né, mas a igreja ela pede perdão, ela pede, né, misericórdia a Deus que é todo misericordioso. O fato que o mundo reconhece a grandeza do gesto do Papa, que iniciou o seu pontificado lembrando quem é Deus. Deus misericordioso, Deus rico em misericórdia. Depois dele viria o Papa Francisco, que continuaria a exortar os filhos da igreja e a superar toda a tentação da autossuficiência. Este é o apelo que aparece no número 49 da sua exortação apostólica Evangelho Gaudium, um verdadeiro programa do governo, publicado no final do ano 2013, no primeiro do seu pontificado.
ele diz assim, Papa Bento XVI, Papa Francisco, ele diz assim para nós: saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Repito aqui a todos da igreja aquilo que muitas vezes disse aos sacerdotes, aos leigos de Buenos Aires: prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada por ter saído pelas estradas, a igreja enferma. Ele prefere uma igreja acidentada e ferida e enlameada por ter saído pelas estradas. Ele prefere uma igreja que saiu pelas estradas anunciando, falando da igreja, falando de Jesus, né? Prefere esta igreja, né, que saiu enferma pelas ruas, do que uma igreja, né, uma igreja fechada, uma igreja com comunidade de se agarrar em suas próprias seguranças. Ele não quer aquele id, né? Ele prefere essa igreja que sai, que vai. Não quer uma igreja preocupada com o seu centro, que é preocupada em ser o centro, que acaba com a presa num amarradinho de obsessões, procedimentos. Se alguma coisa nos devem santamente inquietar e preocupar a nossa consciência, é de que haja tantos irmãos nossos que vivem sem força, sem luz e a consolação da amizade com Cristo. Sem uma comunidade de fé que acolha, sem um horizonte e sentido de vida, mais do que o temor de falhar, espero que nos mova o medo e nos encerremos na estrutura, que não nos dê uma falsa proteção nas normas que transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que sentimos tranquilos, enquanto lá fora uma multidão faminta de Jesus repete-nos sem cessar: dai-nos a vós mesmo de comer. Sabemos que todo o esforço do Papa Francisco para superar os pecados da Igreja, sendo mais vigoroso na aplicação do direito canônico em diversos casos de abuso, ao mesmo tempo que se convoca a postura sempre de misericórdia, contradição, não, é um equilíbrio de justiça, misericórdia, vigor, ternura que se encontra no coração do próprio Deus. O católico praticante reconhece os pecados e procura confissão. Ele sabe que as misérias fazem a igreja toda sofrer. Seu membro sofre, todo o corpo padece. Este espírito do corpo aumenta ainda mais a razão para sermos felizes por ser católico. Irmãos, para que nós tenhamos uma conclusão. A igreja, ela é verdadeiramente santa. Nós, como os filhos da igreja, somos pecadores, em busca dessa santidade ainda perfeita. Mas o que eu vejo o Papa Francisco, ele trouxe aqui para nós, quando um membro do corpo, irmãos, ele está machucado, todo o corpo sofre. Eu tenho um problema sério na coluna, então hoje com muita dor nas costas, não é somente as costas que dor, mas é o corpo todo, né, ligando a perna, ligando, né, o mal-estar de estar sentado, todo o corpo sofre. E é isso, irmãos, nós vemos tantos irmãos passando necessidade, com sede de conhecer a Deus, sede de conhecer a palavra, e muitos, né, não saem. Por isso que o Papa, né, Bento XVI, ele falou que prefere aquela igreja, o Papa Francisco prefere aquela igreja em saída, mesmo machucada, mesmo sangrando, mesmo enlameada. Ele prefere essa igreja porque ele quer que todos tenham conhecimento de Jesus, todos tenham conhecimento do Evangelho, da verdade, né? Jesus, ele fala: eu sou a verdade, então todos têm que ter o conhecimento dessa verdade. Mas ele fala que muitos estão confiando em si mesmos, ficando trancados, né, fechados, e não estão saindo para o anúncio desse Evangelho. E ele fala que nós temos que ser essa igreja em saída, ser essa igreja onde reconhecemos que ainda é imperfeito, mas em busca da santidade, e também levar a santidade ao próximo. O que me vinha muito, né, era isto, de nós vermos os irmãos, né, no nosso corpo místico sofrendo. Quando um sofre, todo o corpo sofre. Nós temos que ser amparo, nós temos que ser amor a isto, né? Nós vamos várias vezes falar aqui que do coração, do amor, que nós devemos fazer em buscar a santidade por amor a Jesus. Eu até tenho uma frase que eu li num livro muito lindo,
que mexeu com o meu sentimento, porque ali fala assim: se eu estiver buscando a Jesus por causa do céu, eu estou errado. Eu estou buscando no jeito errado. Se eu estiver buscando ao céu, a Jesus, com medo do inferno, eu estou agindo errado. Se eu estiver buscando a santidade porque eu não quero ir para o inferno, eu estou errado. Se eu estiver buscando a santidade somente para mim ir para o céu, eu estou fazendo errado. Primeiramente, meu irmão, eu tenho que buscar a Jesus, eu tenho que buscar a intimidade com Jesus para amá-lo, para que um dia, quando eu for viver com Ele, eu viva o que eu já vivo aqui na terra. Lógico, será... a palavra fala, né, que os olhos não viram, o coração não sentiu, é o que Deus tem preparado. Mas se eu viver aqui a busca da intimidade com Ele, a busca da santidade, a busca realmente da santidade para agradá-lo, para mostrar que eu amo Ele, porque quando eu não peco, eu mostro a Deus que eu amo a Ele cada vez mais. Quando eu não peco, eu busco essa santidade para que eu agrade Ele na minha vida, as mortificações. Eu posso pecar. Não, irmãos. Quando nós temos assim no nosso coração, Ele é misericordioso, Ele peca quando nos arrependemos, né? Primeiramente nós temos que entender a misericórdia quando nós nos arrependemos, mas quando eu deixo de pecar, eu cometo, né, vamos dizer assim, um sacrifício de não pecar aquilo que eu gosto, que me faz bem, mas por amor a Jesus, Ele entende, esse realmente me ama, esse realmente me busca, e daí sim nós vamos merecer o céu, porque nós estamos fazendo por amor a Cristo. Não vamos buscar a santidade por amor a Cristo. Que você possa cada dia mais buscar a sua santidade, a santidade na igreja, para que não ferimos esse corpo místico, em busca da santidade, mas em busca do próprio Jesus Cristo e seu amor. Que Deus abençoe você.